Olá, boa noite. Eu sou a professora Carol Rimoldi e hoje eu vou continuar nessa videoaula falando sobre um tema que eu comecei na videoaula anterior, né? Estratégias de meditação e respiração como recursos terapêuticos. Na videoaula de hoje, especificamente, eu vou abordar estratégias de meditação, especialmente a prática do mindfulness como um recurso terapêutico. Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente fala em mindfulness, né, parece ser um termo novo, tem sido muito pesquisado, muito divulgado em mídias sociais, leigas e científicas, enfim. Mas, na verdade, o mindfulness é uma prática que já vem sendo introduzida no campo da saúde e pesquisada já há mais de 3 décadas, né? Ah, então, a inserção do mindfulness no campo da saúde começou ali de forma mais estruturada a partir da década de 1970, quando a APA, Associação de Psicologia Norte-Americana, estabeleceu uma força-tarefa para que um grupo de pesquisadores desenvolvesse, aliás, pesquisas a respeito da prática de mindfulness, a partir de uma constatação de que na década de 1960, por influência do movimento hippie, desculpa, muitos psicoterapeutas aderiram à prática meditativa do Zen budismo, né? Então, a partir dessa constatação, a APA cria essa força-tarefa e iniciam-se as pesquisas sistemáticas a respeito do mindfulness, né? Então, desde então, as práticas meditativas e contemplativas têm sido inseridas no campo da saúde como tratamento complementar ou em alguns tratamentos mais sistemáticos como o recurso principal de tratamento, tá? Destaca-se aí nesse período introdutório de pesquisas e até os dias atuais o grupo de pesquisas do Jon Kabat-Zinn, que é lá da Universidade de Massachusetts, e como resultado das pesquisas desse grupo, eles criaram um programa estruturado de tratamento para o estresse baseado em mindfulness. Então vamos entender o que é isso, né? O que é o mindfulness? Embora o mindfulness seja regularmente associado à meditação, mindfulness não é meditação. Mindfulness é um estado da mente, um estado ou característica da mente que não precisa ser aprendido, que precisa, na verdade, ser retomado, que precisa ser fortalecido, porque é um estado da mente presente em maior ou menor intensidade em todos os indivíduos, né? Mas que eu vou falar mais para frente um pouquinho, pelo nosso estilo de vida, a gente acaba perdendo um pouquinho esse estilo de funcionamento da mente, mas com a prática podemos recuperar esse estilo de funcionamento da mente. Então é isso que a gente vai entender. Que estilo de funcionamento da mente é esse? Bom, antes de entrar especificamente no conceito, né, como ele é praticado e as características do mindfulness, vamos entender a origem do termo, tá? O termo mindfulness ele é associado, obviamente, ao idioma inglês, né? A palavra mindfulness ela é do idioma inglês. Ela já é reconhecida no idioma inglês desde o século XIV, sem nenhuma conotação teológica ou mística, não. No idioma inglês, então, representando algo como prestar atenção com diligência, prestar atenção voluntariamente, né? O termo mindfulness também aparece no budismo ocidental a partir do século XIX, representando alguns conceitos ou técnicas meditativos próprios do budismo, né? E no contexto da saúde, então, o termo mindfulness ele vai ter uma conotação mais ampla, né? Essa conotação mais voltada ao direcionamento voluntário da atenção. Então, nós vamos entender o que é isso. Bom, começando então a entender o que é o mindfulness e as suas características, algumas definições de autores importantes, tá? Consiste em simplesmente observar, contemplar e examinar. E o papel que assumimos não é o de juiz, mas de cientista. Outra definição: dar-se conta da experiência presente com abertura e aceitação. E por fim, uma do Jon Kabat-Zinn: simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo.
Então, aqui nessas definições, os termos sublinhados, eles representam bem o que é a prática do mindfulness, o que é o conceito do mindfulness, né? Observar, contemplar, papel não de juiz, mas de cientista, né? Vou falar disso um pouquinho depois. Experiência presente, abertura e aceitação, estar presente. Então, quando você ouve o termo, a expressão mindfulness, isso pode estar representando um estado mental, um conjunto de técnicas ou programas estruturados, como eu mencionei, o programa de redução do estresse baseado em mindfulness, que é bem estruturado, tem número de sessões, etc., ou um conceito psicológico mais amplo, tá? No Brasil, no português, né, mindfulness é normalmente traduzido como atenção plena, que é uma tradução que capta bem o conceito de mindfulness, né? Agora vamos entender na prática. Ok, entendi o que é o conceito e na prática, o que é isso, né? Mindfulness, então, envolve dois processos básicos, fundamentais e necessários. Primeiro, autorregulação da atenção. Segundo, orientação aberta à própria experiência. Então, o que é praticar mindfulness? Como eu entro em um estado de mindfulness? Como eu ativo esse estilo de funcionamento da minha mente, né? Então, praticar mindfulness é direcionar a sua atenção voluntariamente, com consciência, a algum estímulo do momento presente. Esse estímulo pode ser um estímulo interno, como a sua respiração, as suas sensações, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, ou um estímulo externo, como um som, uma imagem, uma atividade que você esteja realizando. Então, direcionar a sua atenção voluntariamente, conscientemente, a um estímulo do momento presente, manter-se focado nessa experiência presente com aceitação. O que é isso? Ter aceitação da experiência presente. A aceitação no mindfulness, ela está mais relacionada à abertura do que à ideia, por exemplo, de passividade ou resignação, tá? Não é resignar-se a uma experiência que é aversiva, que é problemática, que é estressora e que precisa ser resolvida. Não é resignação. A aceitação, nós vamos entender daqui a pouquinho melhor, envolve romper com determinados ciclos que são intensificadores de experiências que já são por si só problemáticas. Então, aceitar é permitir que a experiência ocorra da forma como ela é, porque toda a nossa experiência ela é condizente com o que a gente está vivendo. Se eu tenho pensamentos perturbadores, se eu tenho emoções perturbadoras, por mais que vivenciar isso seja desagradável e eu queira me livrar dessa experiência, o fato é que esses pensamentos perturbadores, essas emoções perturbadoras, elas refletem a nossa realidade. Então, essas experiências precisam ser vivenciadas como são. Porque se a gente entra em uma luta interna tentando nos livrarmos dessa experiência, eu vou mencionar já já, a gente acaba intensificando essas experiências que já são desagradáveis, já são aversivas. Então, é abrir-se para a própria experiência, permitir que ela ocorra, sentir o que ela representa, tá? Então, dentre esses dois processos, autorregulação da atenção e abertura à experiência, envolvem o tripé do mindfulness, né? O tripé é esse da imagem: consciência, momento presente e aceitação. Bom, por que o mindfulness é importante? O mindfulness é importante porque ele nos permite romper, não necessariamente romper com o nosso estilo de vida atual, porque isso não é nem possível nem desejável, mas criar um estilo alternativo de vida que seja uma segunda estratégia de vivenciar as nossas experiências. Por quê? Como é o nosso estilo de vida atual? Nós estamos constantemente sobrecarregados. Muitos estímulos, muitas informações, muitos afazeres, né? Estamos correndo de uma atividade para outra, de um evento para outro, estamos correndo contra o tempo para conseguirmos organizar tudo que temos que organizar dentro das 24 horas do nosso dia, né?
consequentemente acabamos sendo multitarefas, né? Fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Comemos enquanto falamos ao celular, e aí nós não percebemos o que ou quanto comemos, né? Falamos ao telefone enquanto dirigimos, tentamos dormir enquanto pensamos, e aí não conseguimos dormir, né? Então estamos sempre fazendo mais de uma coisa, e isso vai nos deixando bastante sobrecarregado. Consequentemente, né, por estarmos sobrecarregados, correndo e envolvidos em múltiplas tarefas ao mesmo tempo, temos prejuízo em nossa atenção e nossa memória. Isso pode ocasionar alguns lapsos na nossa rotina, né? Podemos nos esquecer de compromissos, podemos perder coisas e etc. Pelo mesmo motivo também, por estarmos sobrecarregados e envolvidos em múltiplas tarefas, acabamos ficando desconectados dos nossos sentimentos e sensações. Não entendemos por que sentimos o que sentimos, porque nós não conseguimos ter uma clareza da nossa experiência, ou seja, o que causa o meu sentimento, o que causa a minha raiva, o que causa a minha ansiedade, o que causa a minha satisfação e a minha alegria. A gente está envolvido em tantas tarefas, tantos estímulos e tantas atividades que acabamos não percebendo essas outras informações que são tão importantes para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, né? E é muito fácil, então, entrarmos em mecanismos problemáticos, que são as ruminações, planejamentos e preocupações, né? Ruminações é quando a gente fica remoendo, rememorando fatos passados e dando uma ênfase, uma atenção importante a eles, e isso acaba trazendo junto todos os sentimentos, todas as emoções associadas e acaba nos desconectando do momento presente, do que temos que fazer, né? E os planejamentos e as preocupações já estão relacionados a direcionar o nosso foco atencional para o futuro, né? O que vai acontecer? Como será que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Será que eu vou conseguir concluir aquele projeto? O que eu preciso para concluir aquele projeto? Quais são minhas novas metas, meus novos planos e etc. Então, nas duas situações, nós acabamos nos desconectando da nossa experiência presente. Então, o que isso quer dizer? Nós não estamos 100% envolvidos com a nossa realidade presente. Nós acabamos nos perdendo em uma viagem mental, né? Então, consequentemente, a nossa mente é hiperativa e a nossa atenção é distribuída. Isso, se for persistente, né, acaba gerando uma série de prejuízos à saúde física e à saúde mental. Prejuízos associados ao estresse, à ansiedade, ao desenvolvimento de sofrimento emocional de várias formas, né? Bom, apesar disso, apesar desse estilo de vida, né, o mindfulness nos permite retomar, recuperar profundas fontes de tranquilidade que existem dentro de nós, mas que nós acabamos não identificando e não nos conectando com essas fontes de tranquilidade porque nós estamos confusos e cansados demais para perceber. Então, em um aspecto, o mindfulness é um momento de você parar e se conectar com você mesmo, se conectar com a sua experiência, se conectar com o que é importante para você, se conectar inclusive com o que é difícil e problemático, para que você possa de fato ter uma atitude proativa diante desses eventos difíceis e problemáticos, e não uma atitude de fuga, né? Então vamos entender isto. O mindfulness, então, permite captar padrões de pensamentos, né, disfuncionais, problemáticos, antes que eles nos lancem em uma espiral descendente, que é o que eu vou mencionar a seguir. Consequentemente, se a gente consegue romper um ciclo que é disfuncional quando ele está no início, nós temos maior autocontrole sobre como nós nos sentimos, nós temos maior autocontrole sobre a nossa autorregulação, né? Então, o que seria essa espiral descendente? Vamos entender isso. Bom, quando a gente tem uma experiência emocional perturbadora, né, desagradável, aversiva, quando a gente se sente triste, ansioso, irritável, né, não é esse estado afetivo que é um problema, né? Não é um problema sentir emoções desagradáveis, elas condizem com a nossa experiência
Elas precisam ser sentidas, elas precisam ser entendidas e nós precisamos aprender a lidar com elas, né? Mas qual que é o problema dessa experiência emocional? O problema é como nós reagimos à nossa própria experiência emocional. Reagimos no sentido de tentar nos livrar desse estado emocional que é perturbador, que é desagradável, né? Então, como a gente tenta se livrar desse estado emocional? A gente entra num processo de superavaliação desse estado emocional, tentando entender por que a gente está sentindo o que está sentindo e como a gente faz para se livrar dessa emoção. Então, a disfuncionalidade começa aí. Ao invés do nosso foco estar em sentir a experiência emocional, entender o que ela representa e procurar os recursos mais adequados para lidar com os eventos que estão produzindo essa experiência emocional perturbadora, o nosso objetivo é, primeiramente, eliminar a experiência emocional. Só que nós entramos num processo que é um efeito rebote. Quanto mais a gente superavalia a experiência emocional e tenta eliminá-la, mais ela se intensifica. Que é como se fosse nos puxando em uma areia movediça. Eu vou tentando me debater com essa emoção, e quanto mais eu me debato, mais eu afundo na intensidade dessa emoção perturbadora, né? Bom, além disso, as emoções elas geram um efeito na memória, né? Ou seja, eventos, situações semelhantes são ativados, a memória desses eventos é ativada, e uma vez que essas memórias estão ativas, é muito fácil entrarmos nos processos de ruminação ou de preocupação que eu falei antes. Quanto mais a gente rumina sobre os eventos difíceis, aversivos, estressores do passado, ou planeja eventos futuros, mais a gente intensifica a nossa experiência emocional perturbadora e desagradável. E ainda uma outra etapa desse ciclo da espiral descendente é a autocrítica. Por quê? A disfuncionalidade começou quando nós tentamos nos livrar da nossa experiência emocional. E quando a gente constata que a gente não consegue mudar a nossa experiência subjetiva, que a gente persistentemente tenta não sentir ansiedade, raiva, tristeza, mas frequentemente a gente continua sentindo, a gente começa a se questionar: o que está errado com a gente? Por que eu não consigo melhorar? Né? Por que eu não consigo mudar a minha experiência? Então, novamente, esse processo de autocrítica, de autoavaliação, vai acabar também intensificando essas experiências emocionais aversivas, perturbadoras. E assim o ciclo se mantém. Então, a proposta do mindfulness é gerar uma ruptura nessa espiral descendente disfuncional. E essa ruptura tem que ser bem aqui no início do processo, que é quando a gente tenta avaliar a experiência emocional no sentido de encontrar uma forma de eliminá-la, né? Então, já essa primeira etapa do ciclo aqui tem que ser rompida para que a disfuncionalidade não ocorra. Por isso que a aceitação é importante, porque vejam que a disfuncionalidade começa quando a gente tenta se livrar do estado emocional perturbador. Então, a aceitação é importante para a regulação emocional. Bom, então, ao contrário dessa espiral descendente disfuncional, a atitude de mindfulness é outra. A atitude de mindfulness é, ao observar nossos processos mentais sem julgamento, descobrimos que não somos nossos pensamentos e sentimentos. Descobrimos também que os nossos pensamentos e sentimentos não precisam ser combatidos. Eles são apenas atividade espontânea da mente. A gente usa uma metáfora como essa onda. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são como ondas do mar, ou eles são como nuvens no céu. Eles vão e vêm espontaneamente, e a sua intensidade varia. Algumas ondas são marolinhas, outras são mais intensas, mas a onda cresce e cai. Algumas nuvens são pequenininhas, outras são grandes e carregadas, mas elas vão e vêm. E assim são os nossos pensamentos. Não dá para fazer os nossos pensamentos pararem ou as nossas emoções pararem, mas porque são atividades espontâneas da mente, mas nós podemos aceitá-los. E ao aceitá-los,
essas atividades espontâneas vão seguir o seu fluxo natural. Elas vão vir e vão passar. Mas quando a gente entra, vou voltar aqui o slide um pouquinho. Quando a gente entra nessa espiral descendente aqui, a gente fica, metaforicamente falando, na crista da onda. A gente intensifica o nosso estado emocional e essa onda fica alta por um tempo indeterminado e a nossa experiência subjetiva fica bastante prejudicada, né? Então, a aceitação é realmente um processo muito importante no mindfulness. A aceitação, ela parte do princípio de que atividades espontâneas têm que fluir espontaneamente. Nós não precisamos brigar nem combater os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos. Então, a atenção plena ou mindfulness pode ser praticado de duas formas. Meditações diárias simples, ou às vezes até um pouco mais elaboradas, mas não é necessário ser meditações complexas. O mindfulness tem por princípio ser simples, porque é um estado da mente mesmo, né? É resgatar um estado da mente. Então, as meditações diárias simples são exercícios mesmo, né? Que tem uma técnica, que tem uma sistemática. Eu vou dar uma proposta de um exercício desse no final, em que você vai praticar o tripé do mindfulness. Direcionar a sua atenção voluntariamente a um estímulo do ambiente presente, manter-se concentrado nessa experiência, permitir-se imergir nessa experiência, explorar tudo que você sente nessa experiência, com aceitação sem julgamento, né? Então, esses estímulos podem ser, não sei se eu mencionei antes, então se eu mencionei, eu vou repetir. Podem ser estímulos internos, como a sua respiração, as suas sensações corporais, seus pensamentos, seus sentimentos, ou estímulos externos do ambiente também. E o mindfulness também pode ser praticado através de exercícios cotidianos, que não são uma técnica sistemática de concentração e estímulo diferente do que você está envolvido. Ao contrário, é a prática da atenção plena exatamente em uma atividade na qual você já está envolvido. Por exemplo, dirigir, comer, fazer suas refeições, preparar as suas refeições, escovar os dentes, tomar banho, etc. É você se concentrar plenamente nessa atividade enquanto você a realiza, vivenciando todas as sensações, as experiências que essa atividade te proporciona, né? Com uma atitude aberta, curiosa e de aceitação. Então, a prática do mindfulness envolve e proporciona todos esses elementos aqui. Pode envolver exercícios meditativos, pode estar associada ao direcionamento da atenção à respiração, né? A prática do mindfulness, ela promove um reequilíbrio no organismo, né? Um balanceamento no funcionamento do organismo, promove redução do estresse, promove uma melhora na percepção, na atenção da pessoa, ela tem uma maior clareza mental quando ela pratica o mindfulness regularmente, né? Promove uma melhora na saúde física e promove uma melhora também na saúde mental, emocional. Todos esses benefícios são comprovados por estudos sistemáticos realizados ao longo dessas 3 décadas, né? Inclusive estudos que envolvem imageamento cerebral e que têm demonstrado que a prática regular do mindfulness, ela gera alteração no funcionamento, inclusive na estrutura do cérebro, né? Algumas áreas têm as suas conexões fortalecidas, outras áreas têm as suas conexões enfraquecidas, e esse fortalecimento das conexões em determinadas áreas acaba alterando, inclusive, a anatomia dessas áreas, né? Bom, então, gente, a prática de mindfulness, ela pode ser considerada como essa imagem aqui. Você praticando mindfulness seria como essa moça sentada nessa pedra, observando a própria experiência que ela está vivenciando, né? É como estar em uma montanha alta, um ponto de observação, do qual você pode ver tudo a quilômetros à sua volta, sem reagir, sem combater, sem entrar em uma briga consigo mesmo, com a sua própria experiência, né? Bom, então,
Para fechar e para deixar tudo isso mais claro, eu vou propor aqui 2 exercícios práticos, quem quiser praticar e quiser depois, receber algum roteiro mais específico, pode me solicitar que eu envie. O mindfulness respiratório. Mindfulness respiratório pode ser praticado da seguinte forma: você tira aí um período de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tanto faz, não precisa ser um período longo, você pode começar com um período de 1 minuto que é suficiente. E você vai praticar o direcionamento da sua atenção à sua respiração. Uma coisa muito importante do mindfulness que eu queria ter falado antes e não falei, e vou falar enquanto eu exploro esse exercício. Praticar mindfulness é exatamente a capacidade de transitar entre os estilos de funcionamento da mente. Entre um estímulo avaliativo, analítico, automático, que é muito importante para quando a gente tem que resolver determinadas tarefas, tomar algumas decisões mais práticas, alcançar metas, transitar desse estímulo, desse estilo de funcionamento da mente, analítico, avaliativo, automático, para um estímulo mais consciente, mais experiencial, mais intuitivo, mais flexível da mente, tá? Então, quando você vai praticar o mindfulness respiratório, por exemplo, você vai então passar aí esse período de tempo que pode ser curtinho, como eu mencionei, focando a sua atenção na sua respiração. E a grande sacada do mindfulness é: não existe um jeito certo e um jeito errado, porque quando a sua mente devagar, isso não é um problema. Você está lá concentrado na sua respiração e de repente você começa a pensar: nossa, mas amanhã eu tenho tanta coisa de trabalho para fazer e eu vou ter que acordar cedo. Nossa, por onde eu vou começar? Fazer mindfulness é perceber o que você divagou, gentilmente você simplesmente volta o seu foco atencional para a sua respiração, para o estímulo presente no qual você está concentrado. Então esse estímulo ele é chamado de âncora, que é o que vai te manter conectado à experiência presente, né? Então fazer mindfulness é fazer esse trânsito. Você divagou, você simplesmente volta a sua atenção para o seu estímulo de âncora, que no caso do mindfulness respiratório será a sua respiração. Então você fica ali um minutinho fazendo esse exercício de transitar, né, de direcionar gentilmente o seu foco atencional para a sua respiração, e sempre que você devagar, você volta o seu foco atencional para a sua respiração. E você não precisa alterar o ritmo respiratório, não é um exercício para fazer uma respiração mais lenta ou mais rápida, é para você sentir a sua respiração como ela é. E explorar essa experiência, né? O que, que você sente quando você respira? Né? Quais são as partes do seu corpo que se movimentam mais? Como você sente o ar entrando? Como você sente o ar ocupando todo o tronco do seu corpo? O que se movimenta mais, o tórax ou a barriga? Você está respirando pelo nariz? Como você sente a sensação do ar nas suas narinas? Se você está respirando pela boca, como você sente a sensação do ar na sua boca? Então, com curiosidade, explorar essa experiência, né? Sem julgamento, mas eu estou respirando rápido, eu estou ansioso. Apenas aceita a sua respiração da forma como ela está, sem julgá-la, sem avaliá-la, sem dizer se ela está certa, se ela está errada. Concentre-se nessa experiência. Esse pode ser um exercício. Um outro exercício seria das práticas informais de mindfulness, né? Que é realizar uma atividade cotidiana que você faz de forma habitual, automática, muitas vezes sem nem ver, sem nem prestar atenção, realizar essa mesma atividade com a atitude de mindfulness, né? Então, vou dar alguns exemplos, você pode escolher a atividade que você realiza com mais frequência, enfim. Escovar dente, cozinhar, comer, dirigir, falar ao telefone, etc. Tá? Você pode escolher uma dessas atividades, por exemplo, escovar o dente, e realizá-la, ao invés de realizá-la de forma automática, rápida, sem nem prestar atenção, realizá-la de forma bastante consciente, né? Fazendo aquele trânsito, né? Sempre que você se perceber distraído, volta a sua atenção gentilmente para a atividade que você está realizando.
E ali você vai explorar essa atividade. O que você sente quando você escova o dente, né? O creme dental tem uma temperatura. Que temperatura você sente desse creme dental? E a textura dele? E o sabor desse creme dental? Como é sentir esse sabor na sua boca, na sua língua, né? Como é sentir as cerdas da escova tocando os seus dentes, tocando a sua gengiva, a sua língua? Como é sentir a sua salivação aumentando e, consequentemente, a espuma dentro da boca? Enfim, explorar os aspectos sensoriais dessa atividade que você realiza cotidianamente. E assim você pode fazer para essa atividade ou para outras, tá? Então, pessoal, só para fechar, que eu acho que era uma coisa que eu queria ter falado antes e acabei falando pouco. O mais importante do mindfulness não é meditação. A meditação pode ser um dos exercícios que nos conduz a esse estado da mente, que é chamado de mindfulness, né? Que estado da mente é esse? É um estado da mente em que nós estamos alertas, conscientes, atentos, nós estamos curiosos, nós estamos explorando a nossa experiência de forma aberta, sem crítica, sem julgamento, tá? Por outro lado, temos um outro estado da mente que é mais automatizado, que nos permite resolver problemas práticos, que nos permite avaliar situações para tomar decisões através de comparação, né? Então, o modo de funcionamento da mente mais analítico. Os dois modos de funcionamento da mente são adaptativos, tá? Eu estou aqui dando uma aula e eu preciso do meu modo analítico da mente funcionando para que eu possa recuperar os conteúdos, para que eu possa recuperar as informações, para que eu possa associar e comparar os conceitos, etc. Mas quando nós estamos de forma mais frequente nesse estilo de funcionamento analítico, racional, crítico e que tende a promover hábitos, né, que tende a promover automatismos, nós podemos começar a ter problemas, porque as nossas emoções se tornam fora do nosso controle, os nossos pensamentos se tornam fora do nosso controle, nós não temos clareza do que fazemos, por que fazemos. Então, o objetivo da prática do mindfulness como um recurso terapêutico é ensinar a pessoa a retomar esse estilo de funcionamento consciente da mente e aprender que ela é capaz de transitar entre esses dois estímulos, né? Não é ficar só no estilo consciente, nem ficar só no estilo habitual, mas ter a capacidade de transitar, porque os dois são úteis a depender do contexto, a depender da situação. Então, dentro do contexto, né, de experiências emocionais perturbadoras, intensas, dentro de um contexto de um estilo de vida sobrecarregado de estímulos, de informações, de multitarefas, né? Praticar esse estilo de funcionamento da mente é muito importante para resgatar bem-estar, saúde física e saúde mental. Por isso que é usado como um recurso terapêutico, ok? Bom, então é isso. É uma aula bastante introdutória sobre o tema, tá? É um tema bastante interessante e eu recomendo que vocês procurem, né, conhecer, porque eu costumo dizer que é a bola da vez da psicologia, né? É um tema que está sendo muito pesquisado, muito praticado, então está em alta mesmo. E o que as pesquisas mostram, né, ao longo dessas décadas e pesquisas realizadas no mundo inteiro, são resultados muito promissores para a saúde física e para a saúde mental. Então, para quem quiser aprofundar o tema, eu recomendo essas 3 leituras aqui, tá? O primeiro, Atenção Plena, que é do Mark Williams e do Pema, né? Mencionei o Pema em alguns momentos dessa aula. Esse é um livro que vem com um guia de meditação, vem com um CD. Esse outro livrinho aqui, que tem a florzinha, ele também é um livro que vem com um CD, com guias de meditação, bem bacana. Os dois são muito bons nesse sentido, porque tem tanto
a explicação quanto a possibilidade de praticar os exercícios e atividades. Esse outro livrinho verde aqui, ele não vem com CD, mas ele traz muitos exercícios também que você pode praticar. E ele tem uma linguagem bem simples, ele é bem tranquilo de se ler. Então, recomendo qualquer um desses três, é uma excelente leitura para vocês conhecerem e começarem a praticar o tema, porque os três têm exercícios. Então é isso, as referências consultadas aqui, para quem quiser também estudar o tema. E eu agradeço, então, aqueles que se envolverem, participaram com essa videoaula. Deixo aqui mais uma vez os meus contatos de e-mail, Instagram e Facebook. Para quem quiser conversar sobre esse tema ou sobre outros, eu estou à disposição. Obrigada.